Hélio Jaguaribe nasceu em 1923 e durante toda a sua vida se dedicou a pensar o Brasil e o mundo, sobretudo focado em temas como a filosofia, a história, as relações internacionais, a América Latina e a dinâmica do desenvolvimento. Temas que revelam a perspectiva humanista do autor e de sua geração, indagações permanentes que refletem o que seriam os impasses da condição social humana. O homem é o momento fugaz entre o nada que precede o seu nascimento e o nada que se segue à sua morte. E dentro desse instante que se situa entre dois nadas, a ele é dada a oportunidade de viver uma vida insignificante ou uma vida significativa. Em última análise, tudo é irrelevante. Deus não existe. O homem não tem uma alma imortal. O mundo em que vivemos é um dos eternos ciclos do cosmos, destituído de qualquer propósito. A meu ver, o universo é um sistema extremamente amplo, imenso, mas no fundamental bastante simples, porque é um sistema de causalidades mecânicas, destituída de qualquer finalidade e de qualquer sentido. O universo não existe para nenhum fim, ele é pura e exclusivamente consequencialista. Ele vai ocorrendo. Tudo é irrelevante. O universo é irrelevante, não tem sentido, o mundo não tem sentido, a vida tem um sentido puramente intransitivo, que é a perpetuação das espécies, e não tem nenhum sentido além dessa perpetuação das espécies, e, portanto, o mundo objetivo é destituído de sentido e de finalidade. E dentro desse cosmos, desse mundo destituído de finalidade, emergiu o ser humano, que é um ser que tem finalidades que se atribui a si próprio. Ele não tem finalidades determinadas pelo cosmos, tem finalidade de auto-opção. Do ponto de vista cósmico, a vida e a morte de um homem e as de um inseto são igualmente irrelevantes. O homem mais relevante do mundo continua sendo, do ponto de vista cósmico, absolutamente irrelevante. E, por outro lado, o homem que não se confere relevâncias leva uma vida puramente biológica e não alcança a plenitude da possibilidade do exercício de sua liberdade racional volitiva. Os
jesuítas me transmitiram, no curso da longa exposição que eu tive às ideias dele, do ginásio até a faculdade, a universidade, a preocupação com a racionalidade. O racionalismo jesuíta me conduziu ao ateísmo. E eu considero que o momento importante na minha evolução intelectual foi a leitura do trabalho de Lucrécio, De Rerum Natura. Realmente, se fosse possível nascer do nada, tudo poderia nascer de tudo. E coisa alguma teria necessidade de semente. Poderiam surgir homens do mar, romper da terra a família dos peixes escamosos, e as aves precipitarem-se do céu, por seu lado. As árvores não teriam sempre os mesmos frutos. Mudariam de um tempo a outro e todas elas poderiam produzir todos. Não havendo em coisa alguma elementos geradores, como poderia ter cada ser sua mãe determinada? Mas, como todos se formam por sementes certas, não pode tudo nascer de tudo. Cada ser determinado tem em si possibilidades próprias. O Lucrécio escreve todo um poema explicando os elementos que compõem o universo, as entidades que habitam esse universo, são de caráter material. Existe apenas a matéria, nada mais. É um dos poucos casos em que, de fato, às vezes, poesia e filosofia se fundem de maneira perfeita. A poesia não parte de nenhuma faculdade privilegiada, única. Os sentidos, né, podem ser o principal, ou a imaginação pode ser o mais importante. A filosofia parte da razão. A razão é a principal faculdade. Eu posso ter uma determinada intuição sobre o mundo, né? Mas aquilo só vai ser filosofia na medida em que eu consiga fazer uma exposição totalmente racional dela. Felix qui potuit rerum cognoscere causas. Feliz é aquele que pode conhecer as causas das coisas. Então, a transformação poética do pensamento da causalidade que é essencial para o raciocínio científico. Eu sou completamente não religioso. Não acredito na existência de Deus, nem na possibilidade dele existir. A ideia básica da religião era de que um Deus havia criado o mundo, um Deus havia criado o homem. A nossa atual concepção do cosmos é de que ele é eterno. Se alguma coisa eu acredito, é na incapacidade do homem de conhecer a sua finitude. E conhecer a sua finitude, ou melhor, e desconhecer a sua finitude é um ato de humildade, Hélio. É um ato de humildade. Eu tenho uma pequena discordância dupla, né? Em primeiro lugar, porque eu não acho que seja um ato de humildade renunciar ao conhecimento pleno da realidade humana. Nada que é suscetível de conhecimento deve, sob qualquer pretexto, deixar de o ser. E, por outro lado, eu não tenho muita certeza que a humildade seja uma virtude. Eu acho que a virtude é a modéstia, que é uma coisa diferente da humildade. E é nesse sentido que eu considero, digamos assim, o ateísmo do Hélio uma integração panteísta dentro de todo o amor do universo, de tudo que foi criado, de tudo que transita, de tudo que nos une, de tudo que ele ama. O fato de você racionalmente não acreditar em Deus, não achar a possibilidade de Deus, não impede de você rezar. Rezar é uma coisa muito boa. Você se examina, você agradece ao cosmos, vamos dizer, sei lá, as coisas do Hélio do cosmos. A fé é necessária porque existe certas perguntas que o homem não pode deixar de fazer e que a razão não proporciona. Então o que resta? Resta a possibilidade. Né? Você tem o credo do Tertuliano que dizia credo qui é absurdo. Creio, não embora seja absurdo, creio precisamente pelo fato de ser absurdo. Se não fosse absurdo, a religião, a razão e a geometria de Euclides daria conta. Nós dotamos alguns atos nossos de sentido, é outra coisa. Mas é tudo um tanto absurdo. A gente existir é absurdo, a gente sofrer é absurdo. Bom, se você acredita que é enterrado
e a tua podridão vai sustentar uma árvore, alguma coisa, vamos chamar de alma isso, a tua alma vai fazer aquela árvore viver. Porque é impossível que você sabe, vire nada. Mesmo que você vire nada, nada é uma coisa imensa. Eu não entendo nada desse campo. Mas o nada, Deus me livre do nada. O nada é tão apavorante quanto tudo, na beira do caminho. E eu não tenho nenhuma dúvida, porque acho que não tem nenhuma vida após-morte. A morte é uma total aniquilação da personalidade juntamente com o organismo. O homem é o seu organismo, não fala disso. Isso é uma coisa que deve ser assumida com serenidade. O homem é uma realidade finita que existe por sua própria conta e risco. No princípio, o homem é nada e será nada até o que fizer de si mesmo. Não há um Deus para protegê-lo. O homem é o que deseja ser. Mas o homem está entregue ao determinismo do mundo que poderá tornar possíveis ou impossíveis as suas iniciativas. A transcendência tem sido entendida por uma certa linha de pensamento como algo relacionado com a transcendência de Deus. Deus é transcendente e essa transcendência atinge o homem de várias maneiras. Como eu não creio na existência de Deus, a transcendência é algo que pertence ao homem. O Hélio não acredita no mistério. Eu acho que a gente chega na beira do mistério, da transcendência, e cada um se vira como for. Acredito na transcendência, mas não no mistério. Eu acredito no mistério. A transcendência não é misteriosa. Eu acredito que é misteriosa. Essa é a diferença que a gente tem. Transcendência tem a ver com a natureza humana. O homem é um primata transcendente. A transcendência é inerente à natureza humana. Será ou não cultivada, será ou não bem orientada, essa é outra coisa. Todo homem é um animal transcendente. Ele não é preso à pura imanência de um destino biológico. Ele é mais do que isso. Ele transcende isso e procura dar um sentido a seus condicionamentos materiais. O humano é a capacidade de atribuir sentido, buscar por um sentido, a capacidade de fazer perguntas e a tentativa de responder essas perguntas, por mais mitológica que possa ser. O homem é o criador de valores. Os valores não existem independente do homem. E o homem não existe significativamente se está referido a valores. Valores como a lealdade, a virtude, a fidelidade, são todos os elementos que a gente atribui ao homem evoluído do século XIX, XX, agora XXI, etc. Esses valores são fundamentais. Ser um homem de bem é, humanamente, um exercício de transcendência. A natureza está constantemente exercendo uma transcendência primária, na conversão de moléculas em células, de células em organismos. A transcendência é algo que pertence ao cosmos. O cosmos é um sistema de transcendência, ele próprio, é transimanente. O ser humano é transimanente. Não há muito tempo. O transimanente é um negócio que é uma ideia de um francês que até agora não vi explicada em lugar nenhum, nem por ele. É claro. Mas tem imanentemente o dom da transcendência. Uma obra de arte, uma grande obra de arte, ela nos retira, de certa maneira, da nossa situação puramente particular, privada. Ela tem lá uma zona que te arrebata. Em algum momento, se não é o grande concerto, se não é a grande peça do Shakespeare, mas tem ali uma hora, uma zona que o monstro criativo vem solto e toca a humanidade para frente. Nas grandes peças, na peça de Shakespeare, por exemplo, tem um monólogo, de maneira geral, em que ele é capaz de exprimir de uma maneira admirável, né, o terrível da vida, a qualidade trágica da vida. Mas quando você ouve aquele poema, você fica arrepiado, e não fica arrepiado por terror, não. Você fica arrepiado de admiração. Aquilo transcende o horror de que está falando. Então, pode ser que num dia, numa interpretação, aconteça uma transcendência por uma série de conjuminações, não é?
Estava um dia inspirado, estava uma plateia também, ela toda imantada. Houve um tempo interior que está fora desse controle técnico, né? Que pode ser até um caminho para chegar lá, mas às vezes a gente não chega lá. E na maioria das vezes a gente não chega lá. É preciso, às vezes, uma vida para você fazer um número vamos dizer, de interpretações que transcendeu. Uma obra de arte tem essa qualidade, né? Quer dizer, ela aspira à imortalidade, à eternidade, num certo sentido. Tem uma frase do Freud que ele diz assim: quem tem a arte e a ciência não precisa de religião. Temos a música, diria o Hélio. A música é aquilo que dá um ajustamento existencial do homem. Ela traduz, através das emoções que o som transmite, a relação homem-mundo e homem-homem. Enquanto que a filosofia faz por via intelectual, a música o faz por via da sensibilidade. Minha mãe é portuguesa do Porto, meu pai é brasileiro do Ceará. E eu sou um carioca desde meu nascimento. Aqui desenvolvi a minha mentalidade. Meus pais já tinham uma preocupação educativa enorme. Minha mãe no sentido, sobretudo, moral, das normas de boa conduta, do bem e do mal, etc. E meu pai no sentido mais filosófico, da compreensão do mundo, das coisas, do interesse científico. Meu pai era um grande geógrafo e um grande cartógrafo, membro da Comissão Rondon. Por outro lado, um homem universal, um homem do mundo, um homem amigo dos outros países e, portanto, um homem, embora militar, um homem profundamente pacífico. Como todas as pessoas da geração dele, não podia concordar com a evolução de Vargas e manter-se fiel ao Che regime. Nós ficamos exilados em Portugal. A coisa mais fantástica que tinha naquele tempo, que isso não aconteceu comigo, porque, evidentemente, não era propício a esse tipo de situação, mas menino que estudava mal, recebeu a cabeça de burro. E ficava com a cabeça de burro na frente da classe. Sabe português para fazer a coisa dessa? Eu acho que o lado viajeiro dele, o lado cosmopolita dele e o lado lúdico, a coisa de gostar de comida, beber bem, receber em casa, ser um patriarca como ele herdou da tradição portuguesa, acho que nasceu na sua avó. É um português sensual, como eu digo, que gosta da vida, gosta da família, gosta dos amigos. Isso é uma coisa muito boa. Grande menina, Vera Lúcia. O que eu fiz, devo a ela. O tempo passa rápido, né, Nela? Estou vendo aqui minha querida namorada passeando comigo no jardim, de mão dada, e dando furtivos beijos. Soneta Madonna Lúcia. Para tão grato amor, tão curta vida. Isso é muito camoniano. Toda minha poesia é dirigida a Maria Lúcia. Uma poesia fiel, né? Eu fui educado por meu pai num sentido assim bastante muito disciplinado, diria moderadamente estoico. Então meu pai organizava uma mesa cheia de doces e me fazia percorrer a mesa sem comer nenhum, até que ele dissesse que eu podia comer. Então eu passava sem olhava e tal. Agora pode, então eu começava. É uma boa disciplina que meu pai fez. Criança sadia, extremamente gulosa. Já foi dito por se não me engano, foi pelo Savarin, que
O apetite é a primeira e a última coisa que o homem perde. Então, ele fazia elogio da comida, que é o leite para o bebê e o vinho do velho. E eu estou totalmente de acordo com o Savarin. Na minha infância não se bebia vinho durante o almoço, bebia-se água. Eu aboli esses vícios de infância e só bebo vinho. Havia vinho na Babilônia, havia vinho no Egito, de modo que desde a mais remota antiguidade, a civilização, de certa maneira, é marcada pela produção do vinho. Que é o homem civilizado? O homem civilizado é o homem que produz vinho. Essa pode ser uma definição perfeitamente razoável da civilização. Salud, chicos. A los dioses. ¿Tú crees en los dioses, Aldo? Estos. No. Yo creo en los dioses. Yo creo en la deusa Palas Ateneia. Os deuses gregos eram seres extraordinários, dotados de poderes excepcionais, imortalidade, um corpo invulnerável, a capacidade de se locomover livremente no espaço e no tempo, mas eram também seres sujeitos a paixões, muitas das quais eram paixões vis. Assim aconteceu com a deusa que converteu Aracne em aranha, assim aconteceu com Apolo, que esfolou Myrtia, porque ele tocava flauta melhor que ele. Então há uma série de condutas extremamente vis por parte dos deuses gregos e fazia com que os deuses fossem mais próximos do humano do que os deuses das religiões monoteístas, que fazem um Deus muito remoto. Lá no berço do teatro, né? Pelo menos no Ocidente, do teatro no Ocidente, antes de qualquer ato teatral, se matava um bode. Portanto, o bode que é a vida, compreende? É ali que é sacrificado e o sangue do bode tem que correr em torno do grande espaço onde vai ser realizado o ato teatral. Então, sem bode, não tinha espetáculo na Grécia, tinha que matar o bode primeiro, senão os deuses, nem Dionísio ficava feliz. E a filosofia, em última análise, consiste fundamentalmente sempre na mesma coisa. Uma pergunta pela significação do mundo, uma pergunta pela significação do homem, uma pergunta pela significação do homem no mundo. Que toda a história da humanidade, a coisa mais extraordinária do ponto de vista do intento de compreender o mundo e o homem, é o que ocorreu na Grécia clássica, no século V grego. E isso se deu principalmente, embora não exclusivamente, em Atenas. Vocês sabem que, na verdade, uma característica interessante do pensamento grego é que ele era capaz de absorver as mais diferentes influências, de aprender com o Egito, de aprender com o Oriente Médio, né? Digamos assim, não tinham o que hoje se chama de etnocentrismo por isso mesmo, quer dizer, etnocentrismo que é uma característica de uma cultura, de um povo, que considera os demais inferiores. Os gregos justamente não tinham isso, por isso eram capazes de absorver as mais diferentes culturas. Ao contrário, eles eram considerados inferiores, piratas, bandidos pelos outros povos. Os pensadores gregos, do Jônios até Aristóteles, compreenderam que era preciso dirigir ao mundo uma pergunta sobre o que é que constitui a realidade. A grande resposta a isso foi dada por Leucipo e Demócrito. A realidade consiste numa agregação de átomos. Hoje nós pensamos a mesma coisa. Evidentemente, o átomo grego era diferente do átomo moderno, mas a ideia básica é a mesma. Por outro lado, também a ideia básica de Heráclito, de que o mundo está em movimento através do processo dialético, continua sendo uma visão dos nossos dias. Heráclito é um homem genial que anteviu a existência da realidade como um grande fluxo e, portanto, como algo que está submetido a permanente modificação. Entre muitas coisas extraordinárias que se desenvolveram na Grécia clássica, uma delas foi o cinismo. Cinismo, na antiguidade, tinha um sentido completamente diferente do que tem hoje. O cinismo hoje é uma atitude de falta de consideração aos valores superiores.
Na verdade, na Grécia, cinismo via de kinos, cachorro, levar uma vida natural, uma vida animalmente tranquila. E, por outro lado, na maior parte das vezes, o cinismo conduzia essa ideia a uma ideia de um ascetismo disciplinador. No meu caso de Diógenes, vivendo dentro do seu tonel e se alimentando de migalhas. A filosofia grega teve uma importância gigantesca na nossa maneira de pensar no Ocidente. Os grandes teólogos, na verdade, do cristianismo conheciam muito a filosofia grega. Agostinho era platonista, por exemplo. Eu considero o homem da cultura ocidental, um homem marcado particularmente pela Grécia, pelo pensamento grego, particularmente pela filosofia e pela música alemã, pela literatura francesa. Estas circunstâncias não são tipicamente brasileiras. Mas eu sou existencialmente brasileiro no sentido de que eu tenho uma profunda solidariedade com o meu povo, com o meu país e uma profunda preocupação de contribuir para o que for melhor para ele. Não apenas a cultura dele foi greco-romana na origem, na sua formação colegial. Ele continua interessado o tempo inteiro. Faz a comparação do Império Romano com o americano, faz o tempo inteiro a crítica interna da formação da civilização ocidental. O Hélio é uma pessoa de interesses muito abrangentes, né? Por exemplo, a reflexão sobre a história, né? Que é o grande livro sobre o estudo crítico de história, que é, no fundo, uma indagação sobre a filosofia da história, que é, no fundo, uma preocupação filosófica sobre o destino da humanidade. O Hélio foi, eu creio que, um pouquinho o último dos enciclopedistas. Ele é um enciclopedista, o que ele gostava era da abrangência do conhecimento, da ideia de orquestrar esse conhecimento. A minha formação começou em casa e depois foi continuada por boas escolas, Santo Inácio, PUC, etc. E por uma reflexão pessoal minha que me está acompanhando desde, digamos, os 18 anos, possivelmente. Dentro dos colegas de universidade, formou-se um grupo de pessoas que estavam com interesse em assuntos filosóficos, sociológicos, eventualmente literários. E esse pequeno grupo de amigos e colegas formaram o que nós informalmente denominamos de Clube Pégaso. Nasceu ali o Pégaso. Esses filhos família, preocupados com a literatura francesa, com a visão olímpica de um tempo de excelência, tempo de formação humanística, tempo em que poderíamos exprimir aquele nosso conhecimento clássico. Nós estamos, assim, começando a emergir de um caldo existencialista, né? E muitas vezes daí resultavam conversas, assim, absolutamente fantásticas, onde as pessoas eram, digamos, levadas a fazer verdadeiros duelos verbais, ou filosóficos, ou poéticos e tal, da colocação de certas ideias. Eu, aos 20 anos, fiquei muito influenciado pelo marxismo e passei a ser marxista da linha trotskista. Colaborei com Mário Pedrosa na vanguarda socialista e tinha uma posição de uma militância civil, não partidária. 11ª tese sobre Feuerbach, na Universidade de Humboldt, em Berlim, está escrita em letras garrafais essa frase do Marx. Os filósofos até agora se limitaram a interpretar a realidade de modos diferentes. Agora não se trata mais de interpretá-la, senão de modificá-la. Talvez a prioridade hoje em dia seja exatamente o contrário. Os americanos já transformaram, os soviéticos já transformaram, os executivos de multinacionais já transformaram. Então é preciso parar um pouco para pensar, vamos voltar a interpretar, quem sabe se é isso que está faltando. Nunca basta de contemplar o mundo. A contemplação do mundo é uma tarefa infinita. Não vamos apenas contemplar o mundo. Vamos contemplá-lo, experimentando intentos de transformá-lo. Eu li intensamente a obra de Ortega e fiquei impregnado das ideias dele, que eu poderia designar como sendo uma concepção ratio-vitalista do mundo. Há entre o Hélio e Ortega certas afinidades, não? Uma dessas afinidades
é este tema da razão vital. Se há alguém que represente a razão vital, é o Hélio, não? Que o Logos se junta com a vitalidade para procurar abrir os caminhos e esclarecer os rumos. A palavra-chave, o moto de Ortega, que nos sensibilizou a todos, foi esse de eu sou eu e minha circunstância. Isso é muito importante, entender seu tempo. O lado, assim, orteguiano do Hélio Jaguaribe. Você entender, você e seus problemas são você naquela conjuntura, naquele momento, naquele tempo. O Ortega sempre teve aquela ideia de que o intelectual tem um papel em relação à sociedade. Esta dimensão é uma dimensão importante na trajetória do Hélio, não? É um intelectual preocupado com o destino do seu país. Argentina no más. Bem, a minha ligação com a Argentina se iniciou a partir de uma consideração puramente histórico-estratégica. Aldo e eu, creio que com um pouquinho mais de 50 anos, estamos sustentando o fato de que não há nenhum destino histórico possível para os países da América Latina e da América do Sul em particular, se não houver uma integração, a partir da qual a base dessa integração é a Argentina brasileira. Nosotros enfatizamos siempre que los países se construyen desde adentro hacia afuera, como procesos endógenos de transformación, asumiendo el comando de su propio destino en un orden globalizado. O Hélio tinha e tem uma influência enorme no mundo latino-americano, né? Porque também tem a CEPAL, Hélio, é a mesma coisa no fundo, esse mesmo sentimento. A CEPAL é a Comissão Econômica para a América Latina das Nações Unidas, que tem sede em Santiago. Quando se fala em CEPAL, fala-se nas ideias fundamentalmente de Raul Prebisch e Celso Furtado. E eles fazem, em 1949 ainda, um estudo econômico da América Latina, que tem toda uma teoria explicando o subdesenvolvimento da América Latina e o projeto de desenvolvimento baseado na industrialização e baseado fundamentalmente numa crítica à lei das vantagens comparativas do comércio internacional. A mensagem da CEPAL fundamentalmente é essa. É possível, através de uma visão racional da realidade de cada país e através da aplicação de métodos adequados para o desenvolvimento, sair do subdesenvolvimento. E isso os países latino-americanos podem fazer e nós damos a receita e o estímulo para que isso ocorra. Veio um receituário, né, que incluía a industrialização pela substituição de importações, a proteção do mercado interno e, sobretudo, a ideia do Estado como um ator importante no desenvolvimento da região. Se todo esforço intelectual não servir para melhorar o mundo, serve para pouco. Bem, os intelectuais tinham relação com o jornal, ou porque eram participantes das redações, ou porque eram objeto de entrevistas com alguma frequência. Eu estive exatamente nessa posição. Fui editorialista do Correio da Manhã, que era o principal jornal brasileiro naquele período, e sustentava as posições cepalinas e sustentei, inclusive, as posições de Vargas. É bom saber a importância do Correio da Manhã naquela época. O Correio da Manhã tinha a tradição de abrigar nomes fundamentais e importantes da cultura e da literatura brasileira. Podia começar por Graciliano Ramos, que era revisor, né? Mas passaram por lá Lima Barreto, Carlos Drummond de Andrade, Otto Maria Carpo, Antônio Calado. Olha, é curioso porque esse lado, né, jornalista do Hélio não é muito conhecido. Essa experiência dele, né, como editorialista, eu acho que vai influenciar depois o estilo dele, porque a redação jornalística ela disciplina muito a linguagem. O Correio da Manhã quis manter, com relação ao segundo governo Vargas, a atitude de oposicionista que ele tinha com relação ao período anterior. Eu cheguei para o Paulo e disse: olha, Paulo, o seu jornal tem a sua tradição
de ser oposicionista, você tem as suas convicções anti-Vargas, que eu acho perfeitamente respeitáveis. Mas, por outro lado, eu tenho a convicção de que o segundo governo Vargas é excelente, que ele está propondo ao Brasil uma orientação conveniente, e eu estou em completo acordo com essa orientação. Então, é evidente que eu não posso ser o editorialista do seu jornal. Eu acho que o Hélio, com a independência política e ideológica que ele sempre teve, claro que teria, inevitável, teria problema. O jornalismo daquela época também era um jornalismo mais engajado, né? A Tribuna, que eu trabalhava nessa época na Tribuna, não publicava no nome do Getúlio, a não ser para xingar. A sede do conflito era o Rio de Janeiro, precisamente. A sede intelectual do conflito, entre os intelectuais que defendiam ainda uma visão do Brasil, não é? Virado para o campo, e os intelectuais que começam a sonhar um país em desenvolvimento. Vargas foi um grande estadista, com a sua capacidade de adaptação tática a modelos políticos diferentes. Ele manteve, no curso da sua longa permanência no poder, uma linha coerente no sentido de promover o desenvolvimento, sustentar a validade do nacionalismo não xenófobo e uma vontade eficaz em vários momentos de aumentar a participação popular e ao incorporar as massas a níveis superiores de vida e de educação. Essas linhas de Vargas são, a meu ver, diretrizes que se definitivamente incorporaram ao Estado brasileiro. Converteu-se de algo que foi circunstancial, em certo momento, como um elemento permanente da orientação política do Brasil. Para mim, o Getúlio Vargas era uma espécie de encarnação do poder. Todo lugar tinha uma fotografia dele. E quando eu era menina, ainda mais era uma escola pública de Getúlio Vargas, né? A gente fazia um desfile com a bandeira, porque a gente tinha que amar. Era uma imposição fascista. Mas eu me lembro que era ótimo a gente sair de luvinha, carregando a bandeira brasileira dentro do pátio do colégio. Já tinha sopa para as crianças que eram mais pobres. O Getúlio era, a rigor, em todo sentido, era um líder carismático, era um líder populista, era um líder nacionalista. Uma pequena cota de populismo que se possa atribuir a Getúlio é mais que legítima relativamente ao projeto geral que ele sustentou. Os intelectuais da USP avaliaram o Vargas como se fosse apenas um populista, o que é um equívoco total, tá claro? Agora eles reconhecem, alguns deles reconhecem. Essa ideia de acabar com a era Vargas, que o populismo, ridículo, quer dizer, outra parte nada. O Estado Nacional não teve, o desenvolvimento não teve, aí isso é maluquice. Tudo por quê? Porque ele tinha dado o golpe nos paulistas, no fundo é o seguinte. É uma questão de ideologia política. Os paulistas eram ressentidos em relação aos gaúchos e aos cariocas. Também é verdade que nós agora, em compensação, somos ressentidos em relação a eles. A gente está pagando na mesma moeda. Somos ressentidos também. Lacerda era um homem muito inteligente, um homem dotado de grande capacidade mobilizatória, mas ele não tinha um projeto nacional próprio. Ele tinha uma capacidade contestatória. Ele se situava em oposição ao governo de dia e assumia importância na medida em que ele exercia com muita competência essa função opositora. E por isso ele foi o herói da UDN, ou seja, o herói de um partido que, na verdade, estava convicto da sua inviabilidade de conquistar o poder por via eleitoral. De certa maneira, não quer dizer que ele destruiu o Getúlio, porque acho que outras causas, né, contribuíram para isso. Mas ele foi o principal, né, digamos assim, algoz, né, do político do Getúlio. Quando houve a crise final do governo Vargas, eu fui a Palácio com a ideia de apoiar Vargas contra o golpe militar que se estava armando. Tive a ocasião de conversar com Tancredo Neves e o estimulei a ideia de resistência. Eu fiquei numa sala contígua, aquela em que se realizou a reunião de Vargas com seus ministros. Quando a reunião terminou, o Tancredo passou por um ministério, infelizmente, somente Oswaldo Aranha e eu sustentamos a ideia da resistência. Todos os demais disseram que a coisa era perdida, que era melhor aceitar a situação como ela se desenhava, que
que não havia reação possível. Então, nesse contexto, Vargas declarou que ia pedir uma licença. E, na verdade, o que ele estava planejando era o seu suicídio. A queda e o suicídio de Getúlio. O Hélio me pega e vamos para a rua. Vamos ver o que está acontecendo, vamos participar. E fomos nós. A cavalaria entrou, todo mundo correndo na rua. O Hélio e eu atabalhoados, não sabendo o que nós devíamos fazer para mostrar solidariedade e a angústia que aquele momento implicava para nós todos daquela geração. O suicídio foi uma decisão romana que ele tomou quando ele chegou à conclusão de que não tinha condições de resistência, não estava mais preparado a fazer a Grinaldade, que tinha novo período de exílio, e resolveu então, de uma maneira estoica e romana, suicidar-se. E com isso ele deu alento novamente à democracia brasileira. Não temos nenhuma dúvida de que se prosperasse a violência lacerdista posta naquele momento no chão pelo gesto único do suicídio de Getúlio, já ali nós teríamos tido uma antecipação do que foi depois a ditadura militar e, evidentemente, a volta ao pior situacionismo moralista, reformista e integrista no Brasil. A relevância da vida humana se exerce de forma puramente subjetiva. É uma relevância autoassumida, que pode ultrapassar o plano puramente individual e se tornar uma relevância social ou histórica. O intelectual público é um intelectual que, ademais da sua procura do saber, da cultura e, portanto, cultivo das ideias, tem motivação cidadã. Ele considera-se cidadão de uma certa sociedade e procura contribuir para o aperfeiçoamento dela. O intelectual público é um intelectual com sentido de cidadania. Isso é uma coisa que vem da tradição do iluminismo, quer dizer, daqueles intelectuais que, ademais de serem intelectuais, estão preocupados com o bem público e publicam em função do futuro. Então, isso que é o intelectual público. O que eles eram uma espécie assim de sopravam no ouvido dos poderosos, Maquiavel. Então essa é a ideia, vamos soprar no ouvido do príncipe. Com o mundo moderno, a modernização e a democracia, os intelectuais públicos passaram a ter presença, não influenciar diretamente no ouvido dos poderosos e do príncipe, mas através da população como um todo, através da mídia. Numa reunião de almoço de Harvard, quando era professor lá, era usual as pessoas fazerem um pequeno discurso. Então, não me lembro mais qual, um brasileiro amigo meu fez foi o Celso Furtado, fez um pequeno discurso se apresentando como intelectual. Então, todo mundo tinha que usar a palavra. Todos os americanos presentes disseram: eu não sou intelectual, sou biólogo, não sou intelectual, sou sociólogo. Só tinha 2 intelectuais, o Celso e eu. Notável isso, né? Agora, é uma questão de cultura, né? Porque essa mesma reunião na Sorbonne, todo mundo se diria intelectual. Por quê? Porque o intelectual é o herdeiro do clerc medieval. Aquele que se atribui uma série de privilégios pelo fato de ter acesso ao conhecimento. Não necessariamente. Mas essa é da Idade Média. Não necessariamente. São os sacerdotes egípcios, são os sacerdotes... É questão de cultura, né? Não, é uma questão de condição de vida. A cultura germânica e a cultura francesa são culturas orientadas para compreender o mundo a partir de ideias. Gratuidade. A cultura anglo-saxônica é orientada para compreender o mundo a partir de experiências. Mas a maioria do intelectual é o jeito que aproveita o seu acesso ao conhecimento, se possível, fechando todo mundo. Não são verdadeiros intelectuais, não são verdadeiros. Mas é a realidade. São os técnicos. Não, é o intelectual. Não, é técnico. O técnico é honesto, o intelectual nunca é, por definição. Não é verdade. O verdadeiro eu não sou intelectual. Eu sou intelectual e sou super honesto. Bom, ele é o único caso. Ora, é o único caso, está cheio deles. Ele quer construir o bem público. Então está sempre propondo instituições, está sempre propondo projetos, está sempre propondo a questão nacional, revitalizá-la. Eu sempre sustentei que a possibilidade do intelectual ser ouvido pelo homem público é dele não disputar cargo político.
Na medida em que disputa cargo, ele vira concorrente. Na medida em que não disputa, vira um conselheiro ouvido. O debate que se colocou foi esse, em que medida era lícito os intelectuais se engajarem dentro de um partido, de um aparelho político partidário, ou se eles deveriam manter a sua liberdade. A minha impressão é que prevaleceu a segunda posição. Quando você é intelectual, você tem o seu compromisso fundamental é com a verdade. E mais ainda, você quer descobrir alguma coisa, você tem que botar teu nome. Sai correndo, isso é meu, é autoria. O político é diferente, um pouco a la Weber, né? Quer dizer, você não pode mentir, mas muitas vezes tem que omitir. Se você é ministro da Fazenda e você sabe que vai mudar a taxa de câmbio e o jornalista te pergunta, você não pode dizer, porque você faz um estrago no país, né? Então, é outra ética, digamos assim. Não é que não tenha ética, mas é outra, diferente, né? E você não sai correndo para dizer, fui eu quem fez. Ao contrário, é melhor que os outros pensem que eles estão fazendo aquilo que você está induzindo a que seja feito. O Weber fala dessa distinção que eu mencionei aqui, de duas éticas, a da responsabilidade e a dos valores finais. O jogo político é um jogo de uma fisicalidade, de uma tolerância com todos. Você tende a beijar criancinhas, agradar, fazer papelões, ser corrompido e corromper. Eu acho que o Hélio não tinha humildade bastante para ser político. Primeiro, engolir sapos. É parte da dieta. Não é da minha personalidade uma excessiva preocupação com a minha subjetividade. Eu sou muito mais voltado para o mundo do que para mim mesmo. O Hélio é uma mistura curiosíssima, um cérebro cartesiano e uma alma romântica. Por um lado, um cara muito exato e por outro lado, um romântico. O elemento fundamental, ademais da genética, que é fundamental, para preservar condições positivas conforme se vai chegando à idade mais avançada, é manter um projeto. Eu sou totalmente de acordo com a expressão do Ortega de dizer el hombre es su proyecto. Eu sou um homem permanentemente de projetos. A presença do Hélio é uma presença muito produtiva na vida política. Pouco importa a influência que ele tenha no partido dele, na prática, etc. Não é isso que eu estou falando. É que as ideias têm uma influência enorme na política. E um grande intelectual que teve um papel extraordinário, fundamentalmente nos anos 50, porque foi ali que ele exatamente desenvolveu esse modelo, né, que era a compreensão do ponto de vista político do que era o Brasil e para onde caminhava o Brasil. O Hélio sempre considerou importante, enfim, estes grupos, não? Cadernos de Nosso Tempo, na sua origem, o IPESP, o IEPS ou mesmo o ISEB, respondem à ideia de que você cria núcleos né? de pensamento e de irradiação. A revista tem um lema muito interessante. O Brasil na perspectiva do mundo, o mundo na perspectiva do Brasil. Uma análise da situação internacional, uma análise da situação brasileira. Essas são as duas vertentes da revista. Tinham sempre um caráter provocador. E mais do que isso, faziam uma ponte com um pensamento filosófico relevante do exterior. Porque apesar de defender uma posição nacionalista, era um nacionalismo muito curioso, que era um nacionalismo que era alimentado intelectualmente por correntes intelectuais que vinham da Europa. Logo em seguida, aos Cadernos do Nosso Tempo, foi criado o ISEB em 55. E o ISEB teve, então, uma influência muito grande na história política e intelectual do Brasil. O ISEB sustentava que o desenvolvimento brasileiro exigia uma profunda modificação no quadro da predominância de grupos sociais. Os grupos sociais que predominavam até então eram uma associação formal ou informal entre os grandes exportadores e os produtores de produtos primários. E nós, no ISEB, dizemos que é preciso retirar deste grupo a função diretora que eles têm exercido no Brasil e substituir por uma outra aliança. A aliança entre a burguesia industrial, a classe média técnica e o operariado industrial. Essa era a proposta do ISEB. Nós sustentávamos que, em certas fases de desenvolvimento, os conflitos de classe podem ser amenizados por um certo programa comum. Esse ciclo, então, é o ciclo que vai preocupar-se fundamentalmente com a identidade nacional do Brasil. Vai tentar saber as razões do atraso, e depois que vira subdesenvolvimento nos anos 50. E esse foi o ambiente, digamos assim, em que foram gestadas as indagações cruciais para o Brasil
a partir dos anos 50. Né? A ideia de quem somos, né? Para onde nós estamos caminhando, qual é a nossa especificidade, se há uma singularidade na América Latina. Um sentimento de que o Brasil tem condições de ser uma grande nação e para isso precisa confiança em si próprio, portanto daí a ideia do nacionalismo, que não era um nacionalismo xenófobo, um nacionalismo anti-ninguém, mas era um nacionalismo pró-Brasil, nacionalismo puramente construtivo e muito aberto ao mundo. O nacionalismo surgia, digamos assim, pedagogicamente, com esta maneira de orientar uma vontade política, um projeto histórico e uma definição geracional. Houve no ano de 50, sobretudo no Brasil, um momento de grande coincidência. Democracia, ideia de desenvolvimento, ideia de liberdade, e estas coisas não encontram uma equação tão favorável em outros períodos históricos. O ISEB foi a mais formidável máquina de pensar que jamais foi montada no Brasil. Uma das peças do Brecht é Galileu, em que Galileu se define como professor de inquietação. Todos os colaboradores do ISEB eram professores de inquietação. Esse grupo era um grupo de bacharéis, era um grupo que tinha uma formação não exatamente acadêmica na área de sociologia e, portanto, a USP não emprestava tanta legitimidade a esses intelectuais que se arvoraram em, enfim, uma concepção ilustrada e uma concepção autônoma em relação à universidade. Eu continuo com essa inspiração, que é a inspiração esebiana, de uma individualidade histórica do país. O país não é apenas um espaço do mercado. O país não é apenas o seu trabalho físico. O país é a sua capacidade de criação. O João faz parte de um grupo de ativistas intelectuais que sempre lutou pela questão nacional, sempre. Nesse sentido, ele é pai, junto com o resto do pessoal que trabalhou no ISEB, daquilo que se pode chamar a Escola Nacional Desenvolvimentista. O nacional desenvolvimentismo marcou claramente os anos 50 e os anos subsequentes. Não necessariamente por uma direta influência minha, mas pelo fato de que eu contribuí para criar uma expectativa que estava comandada por esta ideia, com a ideia de que o desenvolvimento nacional tem que ser um desenvolvimento global, um desenvolvimento orgânico, completo, e não puramente econômico ou puramente político. De modo que o pensamento político estava inserido no econômico e era um dinamizador do pensamento econômico. Desenvolvimento não era o mercado crescer, era mais do que isso. Né? A sociedade amadurecer, incluir mais gente, né? Ter mais liberdade, isso continua válido. Então, essa política de desenvolvimento na área econômica se definia pelo fortalecimento imediato da industrialização e, em casos de economias da velha dependência, o Estado é intrínseco à mudança. No caso brasileiro, como todos os países atrasados, o Estado ajuda a construir a nação. Ajudou na Alemanha, ajudou na Rússia, ajudou na Itália, ajudou no Japão. O sonho do Brasil como país industrial é anterior, mas ele é reforçado como ideia nacional neste período. Quer dizer, isso com o projeto vem realmente a partir do Juscelino. E a partir do Juscelino é sobretudo o projeto ISEB. O ISEB influencia o governo Juscelino, mas muito mais na marca do desenvolvimento do que, de fato, na marca do nacionalismo. Havia uma formulação de um projeto nacional, que os intelectuais formulavam e o Estado absorvia. Como funcionário do Estado Nacional, você pode ajudar a construir a nação. Isso também acho, até hoje. Mas ele achava mais. Ele achava que era possível produzir uma elite meritocrática que tomasse conta do aparelho de Estado. Uma visão meio entrista. E eu não acredito. É verdade que naquela altura parecia mais fácil acreditar. Eu também não acho que Hélio hoje acredita numa coisa dessas. Mas quando era mais jovem acreditava. Tanto a visão revolucionária era essa, quanto a visão intelectual era essa. Quer dizer, ele não nega o seu tempo. Hélio Jaguaribe é um homem do seu tempo, ele foi muito marcado por isso.
E Juscelino era, sobretudo, um grande gerente, um homem que queria imediatamente e no relativamente curto prazo modificar o Brasil através da aceleração da sua industrialização e através da expansão das áreas civilizadas, saindo do Rio de Janeiro para o interior através de Brasília. Esse duplo compromisso de Juscelino foi por ele admiravelmente realizado. Ele conseguiu, no período de 5 anos, uma transformação extraordinária do Brasil. Ele recebeu uma sociedade agrária, devolveu uma sociedade industrial. Eu fiz parte diretamente da equipe de Juscelino, coordenei 4 das metas da indústria química. Havia um espírito nacional, havia um nacionalismo natural das pessoas, uma disposição de fazer, não havia cinismo. O Brasil era muito mais ingênuo. O Juscelino é um homem que faz de certas visões, fantasias brasileiras, realidade. O Juscelino transmitiu, o entusiasmo pegou fogo no Brasil. Exatamente. O interessante do Juscelino é que ele foi um presidente excepcional sem ser um homem excepcional. Não era um simples. Ele era um homem normal. Normal. Alegre, gostar de mulher. Mas tinha uma profunda convicção de Brasil e uma persistência de propósito superior à média. Agora, era um homem bom de alma. Muito bom homem. A partir de 58, não fechavam mais as contas do programa de metas. E acabou, em 1960, com quase 30% de inflação, no momento em que não havia nenhuma defesa contra a inflação, não havia correção monetária, não havia títulos de governo para você investir, não havia nada, né? Eu acho que a política daquela época é uma política que se exauriu, né, se esgotou, o que não significa que não tenha dado certo. Deu certo, se realizou e tem que seguir, quer dizer, a história não para. Estava em formação o Estado desenvolvimentista. Então você podia acreditar nele porque ele estava ocorrendo. Agora, você, a partir da década de 80, acreditar no Estado desenvolvimentista é uma piada, tá claro? O Estado desenvolvimentista que resolva um país destes. E ficaram 20 anos com o Estado em pandarecos. Então, agora é mais bem o contrário, é como é que se reconstrói instituições que estão moídas. O que é novo, um pouco surpreendente no mundo contemporâneo do século XXI, é uma ideia que parece que uma sociedade pode enriquecer e não superar seus problemas de sociedade pobre. Nós, de certa forma, nós já temos uma sociedade com todos os problemas das sociedades ricas contemporâneas e grande parte ou todos os problemas das sociedades menos pobres. Então nós acumulamos problemas de todos os lados. De certa forma, essa noção de desenvolvimento, hoje como simplesmente uma mesma estrada a ser percorrida, parece que perdeu sentido. É melhor você repensar o que é a sociedade contemporânea e como ter a sociedade de bem-estar contemporânea. O intelectual, nas condições pós-globais que nós estamos vivendo hoje, esse intelectual não deveria se dedicar a pensar de uma maneira restritiva Brasil como um projeto nacional. Ele tem que pensar Brasil enquanto mundo, enquanto parte de um mundo em transformação. E então, em certa altura da vida, ele disse, bem, vamos tentar dar uma contribuição operacional, passando do mundo das ideias para o mundo factual da empresa. Ele tinha uma coisa importante, que ele também era empresário. Ele é um empreendedor, então ele faz tudo. Então ele foi ser um empresário de uma empresa importantíssima, que era a Ferroviária Vitória, que era um orgulho e que era um avanço na modernização e aproveitar o porto, deu lugar a toda a logística e da integração Minas-Espírito Santo, estava na cabeça dele. E ele, na verdade, só largou já pronto, praticamente, quando veio o golpe de 64.
Sobrevindo o golpe de 64, eu comuniquei aos meus amigos da Ferriaço que achava que eu, sendo profundamente contrário ao golpe, não teria condições de dirigir a empresa, que precisaria, evidentemente, como toda grande empresa, de contactos amistosos com o governo. Porque o Jaguaribe, que não tinha sido perseguido, porque ele não estava da luta da esquerda, ele nunca foi um homem da luta da esquerda radical, não teve nada a ver com isso, era um nacionalista, que é outra coisa. Mas dado o golpe, que era uma coisa antidemocrática, que ele não tolerava, ele se autoexilou. Eu fiz um pronunciamento público condenando o golpe militar e, sabendo que essa minha declaração me acarretaria perseguições dos militares, eu a fiz quando já tinha passado de ida para a Europa, de sorte que não houve tempo deles me prenderem. Ele ficava aqui, dado o prestígio dele, dado ter sido diretor da siderúrgica, dado que era nacionalista, podia, lutava aqui no regime militar. Não podia, por dentro podia, mas não fez. Não dava para o estômago dele. Quer dizer, ele tinha ademais de uma ética, tinha uma postura estética ante o mundo que não lhe permitia esse tipo de coisa. Eu tinha pendente convites da Universidade de Harvard para ser um professor visitante durante um certo período. Então eu aproveitei esse convite quando eu senti que as condições brasileiras não suportavam mais uma solução democrática e segui para os Estados Unidos com a minha família. É a época em que ele estava escrevendo Political Development, um livro que também representa um ponto de condensação dessa reflexão anterior dele de desenvolvimento político, que é uma soma de participação, institucionalização. O mundo universitário americano é a melhor coisa dos Estados Unidos. Então, no período de Kennedy era excelente, porque o governo era favorável a uma posição progressista e isso estimulava as tendências progressistas no seio universitário. Eu tive esse privilégio em 3 grandes universidades, Stanford lá no Pacífico e no Atlântico, Harvard e Massachusetts, um período excelente. Do Departamento de Ciência Política do MIT, ele me convidou para permanecer nos Estados Unidos. Diante desse convite, eu conversei com Maria Lúcia e disse: olha, aconteceu uma coisa grave, porque estão me convidando para ser professor permanente. Eu não quero ser professor permanente, significa abdicar da minha relação com o Brasil, tornar-me praticamente um americano adotivo e renunciar a poder exercer qualquer influência no encaminhamento do meu país, precisamente no momento em que ele está organizando dramaticamente uma influência cognitiva das tendências do golpe militar. E foi difícil, né? Porque eu voltei ainda em plena ditadura militar, não podia ter recusado a tênis, não podia permanecer como visitante, tive que sair. Então, nessas condições, eu fiquei com uma espécie de exilado na minha própria casa. O governo militar não me perseguiu, mas também se fechou para qualquer possibilidade de atuação minha. Aí nós nos reencontramos para valer na luta democrática. Na luta democrática do grupo de elite intelectual. Quer dizer, não é a luta democrática de massa. Que o Jaguaribe não tem tradição de luta de massa, não é esse o estilo dele. Que aí ele participa do processo da transição democrática com muita força, e aí então ele vai acreditar na social-democracia. E ele vai fazer um esforço muito grande agora, né, que o desenvolvimento do Brasil seja um desenvolvimento democrático e social. A minha preocupação com o Brasil é sobretudo uma preocupação de projeto.
Eu quero um projeto de um grande Brasil. Estou permanentemente motivado para contribuir das maneiras que for possível para encaminhar o Brasil na direção do que parece ser uma boa e importante sociedade. Todo o padrão do Estado desenvolvimentista, Estado interventor, Estado socialista, planejamento, foi tudo para o diabo. A partir da década de 80, começou para valer a coisa neoliberal, o mercado é a solução. O mercado resolve, o capitalismo vai bem, obrigado, quem não vai bem é o Estado. As pessoas realmente perdem objetivos políticos, passam a quase não acreditar em mais nada, né? A não ser no consumo, a não ser numa vida material boa e no seu êxito profissional. Quem fez isso foi os Estados Unidos, isso sim. Mas isso é o século inteiro, cara. Eles são o modelo que ganhou no mundo. Sim, mas ele ganhou no mundo, tudo. Esse aqui é a merda, desculpe. Uma grande tragédia que é um descompasso entre o projeto socialista e a sua realidade. O projeto socialista foi a última grande utopia gerada pelo mundo ocidental, com a ideia de que se podia estabelecer uma sociedade basicamente igualitária, com oportunidade para todos os homens, dentro de um regime democrático e liberal. Infelizmente, a história parece demonstrar o fato de que todas as tentativas um pouco mais radicais de restauração de um regime de igualdade entre os homens têm sido caracterizadas pela concentração de poder no pequeno grupo e na instalação, em nome da igualização dos homens, de uma ditadura de uma minoria. Quer dizer, o desejo de consumo, o utilitarismo é tão forte que, objetivamente, o socialismo dos bens públicos, que era o caso soviético, o caso cubano, a massa não quer mais, que é os bens privados. Quer dizer, além de que está em crise o modelo ocidental de estilo americano, tem um problema que não pode repetir no Oriente, que são bilhões, centenas de milhões de pessoas rurais, numa civilização do consumo de massa tipo americano, que é uma catástrofe. Crescimento sustentável. Isso me parece uma contradição em termos. Se é crescimento, não é sustentável. Não, é o crescimento que não afeta. Olha, além da questão dos limites físicos do planeta, a questão do consumismo tem uma outra dimensão. Se você é muito pobre, o aumento do seu nível de consumo material claramente aumenta o seu bem-estar. A partir de um certo ponto, o aumento do consumo material não tem correlação com o seu bem-estar, a não ser que isso seja simplesmente por uma questão psicológica de consumo relativo, de posição hierárquica na sociedade. Porque eu consumo mais, eu me sinto mais importante, mais poderoso. Isso é um dado da cultura do nosso sistema contemporâneo, ou isso é um dado do ser humano em qualquer circunstância, em qualquer cultura? O consumismo transitivo é uma fase da evolução das sociedades caracterizada pelo fato de que os valores normativos se tornam menos relevantes e o que passa a ser mais relevante é a busca do interesse pessoal. Nenhuma sociedade se mantém a longo prazo se todo mundo se torna consumista e transitivo. E mesmo que a natureza resista, a sociedade como tal não resiste. A ruína das sociedades, como a sociedade romana, por exemplo, foi devido ao fato que, a partir de um certo momento, todo mundo estava consumindo intransitivo. A esgotabilidade do ter muito. Porque se tem tanto que se vê que isso não resolve. Eu diria que, usando o Vieira Pinto, vivemos séculos com a ingenuidade de que o consumismo poderia ser infinito. Esse é o modelo do século XX. Não acabou o século XX? Pô, então acabou o modelo. Tem que trabalhar outro. No século XXI não vai ser esse. Se for, não vamos a lugar nenhum. Nós vamos ficar de crise em crise, tá claro ou não? De crise em crise, depois de fome em fome, e depois, quem sabe, de guerra em guerra. Bom, é uma possibilidade, não é? Afinal, a capacidade de autodestruição da humanidade é conhecida também.
A explosão da população mundial nos últimos 300 anos tem toda a característica de uma praga. E como toda praga, ela se corrige. Vamos deixar de nos acharmos tão poderosos que nós é que vamos salvar o planeta. Não, o planeta vai, se as condições mudarem de outra forma, ele pode até desaparecer, como várias outras espécies desapareceram. Ainda que o homem adote as medidas mais prudentes para evitar a autodestruição do planeta, o planeta será cosmicamente destruído. Portanto, o planeta não tem uma vida eterna. Esse é o problema fundamental do homem, o sentido da vida. E dentro disso surge o sentido do mundo, no âmbito do qual ele está vivendo, e o sentido da relação dele com os outros homens. Por mais que a gente apreciasse. Muito importante. Mas muito importante. Uma humanização que avaliação a participação mundial há 3,5 milhões de anos atrás isso foi marcado passa a ser um processo total não processar novas verdades tecnológicas cada vez mais Isso poderia ser, inclusive, eu considero uma crônica admirável. Um colega nosso, que era chamava-se milanês, porque era um homem magro, ossudo, com cabelo meio surto, assim, e angustiado, mas um angustiado diferente. Uma angústia corrosiva, assim, de uma, existencial, terrível. E num determinado momento, que eu acho que ele estava lendo Crime e Castigo ou qualquer coisa, ele foi presa de uma necessidade terrível de matar alguém. Então ele telefonou ao Hélio, porque nós nos conhecíamos bastante bem, e disse ao Hélio: "O Hélio, você sabe uma coisa? Eu estou com uma compulsão enorme de matar alguém. E eu escolhi, quer dizer, está eleito, que esse alguém vai ser você." E o Hélio perguntou: "Mas por que eu?" "Não, porque você tem tudo, você é uma pessoa bem-nascida, você é uma pessoa bem-sucedida, você é um indivíduo que tem um porvir, obviamente indiscutível, você é um indivíduo que tem uma alegria de viver, e você, ao lado disso, é um agnóstico. Mas, o milanês, mas exatamente por isso é que eu não devo ser o seu eleito. Ou sabe uma coisa, milanês? Pense no Zé Paulo." Pense no Zé Paulo, porque ele, na verdade, tem todos esses atributos. O Zé Paulo é uma pessoa bem-nascida, é um poeta, é um pintor, é um indivíduo que está em construção, é um indivíduo que tem tudo para se definir ainda e é um cristão. O Zé Paulo estava em casa quando toca o Hélio. E o Hélio diz: "Ô Zé Paulo, sabe uma coisa? Acabou de me telefonar o milanês, que estava com uma vontade incrível de matar alguém e tinha me escolhido. Aí eu postei ele que era um equívoco, esse negócio de me matar. Eu mostrei ao Zé Paulo que era muito melhor ele matar você, que você era uma coisa assim, uma escolha ideal sobre todos os aspectos, inclusive
poupar a você uma série de vicissitudes e colocá-lo em plena plenitude. O Zé Paulo achou que essa história de uma plenitude antecipada não tinha nenhuma graça. Então, ele me disse, Jorge, ele é um louco, como é que ele pode ter dito isso? Mas isso era colocar vocês no caldo da nossa convivência. E ele disse que o milanês está vindo por aqui, e através das pequenas frestas da veneziana, nós vimos a figura pálida e surta do milanês, andando de um lado para o outro na outra calçada. Compreende? Um terno cinza meio arrebentado e tal. Aí o Zé Paulo, não tem dúvida nenhuma que ô Jorge, faz o seguinte, por que você não desce para conversar com o milanês? Mas isso é uma coisa de maluco. Como é que eu vou agora descer, conversar com o milanês? Mas Zé Paulo, você sabe quanto eu gosto de você, quanto eu gosto do Hélio, mas eu não vejo nenhuma razão nesse momento de eu ser trucidado na outra calçada pelo milanês. De mais a mais, eu não sei que arma ele porta, quer dizer, veja bem, sei lá, o milanês é meio doido, pode ser um punhal, tem o horror de ser liquidado por uma arma branca, uma coisa que perfura o pulmão, faz um pneumotórax, faz um barulhinho esquisito, assim, compreende? Depois brota um sangue, não sei de que hora. Se outra coisa, Paulo, eu tenho certeza que pela sua caridade, pela sua proximidade, você certamente vai atravessar a rua e vai ser morto pelo milanês, porque quem mata um, mata dois. Bom, o fato é o seguinte, que o milanês, depois de perambular um pouco pela calçada, foi embora e assim terminou a história. O milanês nunca mataria ninguém. Mas isso é que talvez fosse a graça da certeza. Isso poderia ser, inclusive, eu considero uma crônica admirável e dar a vocês uma outra dimensão do nosso grupo, do nosso tempo, do nosso Hélio, do Zé Paulo e de mim mesmo. Thank you.